Minha gente querida, que bom estarmos juntos novamente. Muita paz para todo mundo, para o mundo inteiro. Vamos começar. Livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. As intenções são como impressões digitais. Elas marcam as atitudes, palavras e ações com o colorido do nosso desejo e das nossas emoções mais ocultas. As intenções, os nossos desejos, até do inconsciente mais reprimidos, podem não ser colocado em prática, né? Ficar só na base da intenção, na base da emoção, mas psicologicamente falando, sai de alguma forma, e aí é que ele coloca isso. Atitudes, palavras e ações vêm com o colorido do nosso desejo e das nossas emoções, das nossas intenções. E muitas vezes a gente sofre, fica até se sentindo culpado por alguma coisa que não fez, que apenas passou como intenção, como desejo, mas que não foi praticado. E como a gente sabe, o inferno está dentro da gente. E é isso que faz a gente sofrer. Então, às vezes, a gente tem que... Às vezes não. Quando isso acontece, a gente vai ter que se perdoar, se compreender e ultrapassar esse momento, elaborar essa situação para poder dar um passo à frente, senão ficar arraigado ali naquela culpa, naquela coisa mal resolvida dentro da gente. Vamos então para o Livro dos Espíritos, falando ainda sobre as visitas espíritas entre pessoas encarnadas. E Kardec perguntou ao Espírito de Verdade se os espíritos encarnados, nós, né, podemos nos reunir e formar assembleias durante o sono, e depois a gente tem a impressão de sonho. E ele responde, sem dúvida alguma, os laços de amizade desta e de outras vidas costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. E Kardec faz uma última nota aqui para explicar. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que tivemos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram essas ideias. E é verdade que se a gente se reúne aqui na Terra, faz assembleias, faz reunião de amigos, reuniões políticas, reuniões sociais, não há de ser diferente no mundo do sono, no mundo
que a gente está desligado do corpo. Então, vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente entra num novo capítulo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E começa falando, conhece-se a árvore pelo fruto, são passagens do Novo Testamento. O primeiro é de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E aí nós vamos para a passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. E, por último, são duas citações de Mateus, capítulo 24, versículo 4, 5, 11 a 13 e 23 e 24. E Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profético tem mais extensa significação. Disse, de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por revelação providencial, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Essa é a missão dos profetas, que não é bem fazer predição, né?
é revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Bom, esse capítulo vai ter muita coisa para a gente pensar, porque nós estamos em plena fase de falsos cristos e falsos profetas aos montes por aí. Então vamos terminar as nossas leituras com o livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. A nossa trovinha de hoje é de Casimiro Cunha, frases breves. O tempo eleva-te os passos, mas se não queres subir, o tempo jamais te impede a vocação de cair.